já quero adiantar, né, e pedir para que vocês orem por nós. No ano que vem, né, em maio, eu e minha esposa estaremos indo para Malawi, na África. Ficaremos lá cerca de 2 semanas, né, metade desse tempo fazendo treinamento, passando, né, o treinamento com o pessoal de lá, e na outra metade fazendo evangelização com as comunidades que tem por ali. Então ore por nós, lembre da gente nas suas orações. Enfim, sem mais delongas, vamos lá, vamos pensar um pouquinho a respeito de vocação. Eu queria convidar todo mundo a abrir em Mateus, capítulo 16. Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu vou ler, ou a gente vai ler, a gente vai estudar, a gente vai pensar um pouquinho em todo o capítulo, mas a gente vai ler para começar aqui, do versículo 24 até o 26. Então, Mateus, capítulo 16, do versículo 24 até o versículo 26. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa a sua alma? Vamos orar mais uma vez. Deus que não vemos, mas sabemos que está aqui. Agradecemos por essa noite, agradecemos por cada vida que se encontra aqui. Agradecemos, Pai, porque nós podemos ter essa oportunidade de unir a nossa vida, ou a vida que o Senhor nos dá, a tudo aquilo que fazemos. Fala conosco, Pai. Me usa para poder passar um pouquinho da Tua palavra, que essa palavra, Pai, que esse momento seja tão relevante na vida das pessoas que estão aqui, como foi para mim. Em nome de Jesus. Amém. Aconteceu na Universidade de Mackenzie, lá em São Paulo. Tem um pastor que ele se chama Ricardo Bitum. Ele também é coordenador de cursos de humanas no Mackenzie de São Paulo. E naquela aula magna, que é a primeira aula, né, do curso de Direito lá em São Paulo, ele foi dar essa aula, ele foi fazer a abertura. Então ele chegou para todos os alunos e falou o seguinte: gente, quem quer, depois de se formar, ter um bom emprego? Minto, ele começou primeiro fazendo uma outra pergunta. Ele falou: quem quer fazer diferença no mundo? Todo mundo, né? Eu quero. Ele, tudo bem. E quem quer, depois que terminar de fazer o curso, ter um bom emprego, ter um bom salário, né? Todo mundo levantou a mão também. Depois ele fez a seguinte pergunta: e com esse emprego e esse salário, quem quer ter uma boa casa, ter uma família, ter um carro bom? Todo mundo levantou a mão. E ele falou: e com esse salário, com esse emprego, com essa família, quem quer poder tirar férias em algum outro país, ir para a Disney, ir para a Europa, e, enfim, para o Havaí, não sei. Todo mundo levantou a mão. E aí ele fez a última pergunta. Ele falou: e quantos de vocês estão dispostos a, depois que terminar de estudar, abrir mão de tudo e se inscrever, por exemplo, no Médicos Sem Fronteiras, e ir lá para a Síria, no meio da guerra? Os dois levantaram a mão. Aí ele falou: tá vendo? Ninguém quer fazer diferença no mundo. A primeira pergunta que eu fiz, ou a primeira pergunta que o Ricardo fez, foi: quem quer fazer diferença no mundo? Como é que vocês querem fazer diferença no mundo, se vocês querem aquilo que todo mundo quer? Ter carro novo, ter trabalho bom, ter salário bom, viajar no mundo inteiro, todo mundo quer. Se você quer o que todo mundo quer, então você não quer fazer diferença no mundo. Pensando um pouco nisso, foi que eu cheguei nesse texto de Mateus. Eu poderia, esse texto de Mateus, na verdade, é um texto que não vem à nossa mente quando a gente pensa em vocação. Mas quando eu lembrei desse fato que aconteceu, veio esse texto na minha mente.
E o capítulo de Mateus, o capítulo 16 de Mateus, ele traz várias histórias que vão culminar nisso que a gente leu. O capítulo 16 ele começa com os fariseus e saduceus desafiando Jesus a mostrar um sinal. Ah, você é o Messias? Mostra um sinal, dá um sinal para a gente miraculoso. Faz alguma coisa aí. Jesus responde e fala: não. Faz um sinal miraculoso para a gente. Não. O único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias na barriga do grande peixe. Aquela história que você conhece. E na sequência, depois disso, eles vão ter, Jesus junto com seus discípulos, ele vai sair dessa cidade. E nessa saída, Jesus vira para os discípulos e fala: olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos eles ficaram meio confusos, porque talvez nessa saída meio apressada, que eles estavam na cidade, uma cidade chamada Magadã, e estavam indo para Betsaida. Provavelmente era no litoral daquele mar da Galileia. Então eles entraram no barco e no meio da viagem Jesus fala: toma cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos ficaram: opa, esquecemos de comprar pão. É por isso que Jesus está falando isso, né? Então, é uma cara aí, galera, esquecemos de comprar pão. Só que Jesus puxa a orelha deles e fala: gente, vocês estão preocupados com pão? Eu estou falando de outra coisa. Estou falando de outras coisas. E seguindo a história, seguindo isso, Jesus faz uma outra pergunta também dos discípulos. Ele pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles vão responder, né? Uns falam que você é João Batista, uns falam que você é Elias, uns falam que você é Jeremias ou alguns profetas. Tem um significado quando eles falavam isso, né? Quando falavam assim: você se parece com João Batista, o que acontecia na época é que, apesar de toda aquela revelação messiânica, as pessoas ainda não conseguiam ligar Jesus ao Messias. Então, quando falava assim: você se parece, ou você dizem, né, que você é João Batista, na verdade estavam falando assim: olha, você é o precursor do Messias, mas ainda assim não é o Messias. Mas tem umas pessoas que falam que você é Elias. Elias era aquele que precederia o dia do Senhor. Você vai preceder o dia do Senhor, é aquele dia do juízo, aquelas coisas que você vai ver os profetas menores. Não, mas você não é o Messias. Alguns dizem que você é Jeremias. Jeremias, quando você vai estudar um pouquinho da história, acredite-se na tradição cristã, que foi Jeremias que escondeu a arca da aliança. Então, alguns acreditavam que Jeremias iria aparecer novamente e falar: gente, a arca da aliança está ali. Então, alguns apontavam para Jesus e falavam: você parece, ou você deve ser Jeremias, mas também não é o Messias. E Pedro, ele vai, né, tem aquela declaração fantástica que ele faz, né? Ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é nesse mesmo capítulo que Jesus faz 2 declarações a respeito do apóstolo Pedro. A primeira foi, depois dessa declaração de Pedro, falar assim: olha, foi o Pai que te revelou isso. Não foi mais ninguém, mas foi o Pai. Só que versículos depois, ele fala para o mesmo Pedro: afasta-te de mim, Satanás. E aí a gente chega no texto que a gente leu. Quando a gente fala de vocação, esse texto que eu falei para vocês, não é o primeiro que vem à nossa mente. Mas assim, acontece nesse texto em todas as palavras de Jesus. A gente pode aprender sobre a nossa vida, e a nossa vida vai refletir na nossa vocação. Toda a transformação que Jesus faz na nossa vida reflete na nossa vocação. Tudo aquilo que Jesus faz na nossa vida, se você tem essa transformação de Cristo na sua vida, essa transformação ela vai refletir na sua vocação. Não tem jeito. E aí eu fui pesquisar um pouquinho o que era vocação. Porque fala assim: a mensagem que você tem que falar vai ser sobre vocação. Legal, o que é vocação? Aí eu fui estudar um pouquinho e olhando alguns sites, alguns dicionários, eu cheguei nessa conclusão aqui, cheguei nesse significado. Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. Aí ficou muito difícil. Fui em outra. Vocação é um talento, uma aptidão natural, uma capacidade específica para executar algo que vai dar prazer. Ficou um pouco complicado ainda. Comecei a pesquisar.
E eu cheguei numa conclusão de que vocação é algo que Deus coloca em você, em cada uma das pessoas. Vocação é algo que Deus coloca em você, para fazer algo que vai se tornar o objetivo da sua vida. Qual é o objetivo da sua vida? Aquilo que você vai fazer por toda a sua vida é a vocação que Deus te deu. E você vai ter uma facilidade de conseguir desenvolver isso que você quer fazer por toda a sua vida. Por exemplo, você tem o sonho de ser engenheiro. Qualquer engenheiro, tá? Então, se você realmente tem essa vocação, Deus te deu uma aptidão natural para matemática. Porque, afinal de contas, engenharia é só matemática. Então, não adianta você chegar para mim e falar assim: ah, meu sonho é ser engenheiro. Você é bom em matemática? Não, só tiro 0. Desencana. Na boa, assim. Sério. Ah, meu sonho é ser médico. Tá, você gosta de sangue? Não, cara, eu desmaio quando eu grito. Não dá. Vomito. Não. A vocação que Deus te deu vai fazer com que você consiga desenvolver aquilo que você vai fazer para a vida toda. De uma forma muito fácil. É como se aquilo fosse você. A sua vocação não é nem tanto o que você faz, mas é quem você é. E aí eu chego na seguinte pergunta: como temos usado essa competência, ou essa aptidão, ou essa vocação que Deus deu para a gente? A gente tem usado para a glória dele ou não? Porque a gente tem que lembrar também de Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A vocação que você está escolhendo, a vocação que você escolheu, ou a vocação que você... a sua vida é para a glória de Deus? A sua vocação é para a glória de Deus? Deus te abençoe, Daniel. Que Deus te deu o dobro, te deu o triplo. Deus te abençoe, meu irmão. Então assim, como é que você tem usado a sua vocação? Ou será que por causa do pecado? Sabe aquele pecado de Adão, a queda do homem? Será que por causa desse pecado, a vocação que Deus deu para a gente também ficou distorcida? Olha uma coisa que eu vejo. Eu trabalho, assim, como eu falei, trabalho com RH há um tempão aí. Eu falei que eu trabalho com RH há 10 anos, então não chutem a minha idade. Não perguntem a minha idade, tá? Mas uma coisa que eu vejo, aos finais de semana, sábado, domingo, eu vejo pessoas em igrejas, como a gente está aqui hoje, levantando as mãos, cantando músicas, por exemplo, aquela "Eu quero te servir, eu quero te oferecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus, é o meu querer." Isso no final de semana. Só que aí chega na segunda-feira, você vai estudar muito, você vai trabalhar muito, você vai fazer hora extra, você vai estudar de madrugada, vai entrar madrugada. Quem faz faculdade aqui? Levanta a mão. Então, alguém está no último ano, cara, do TCC, surtando com essas coisas? Tem, né? Entrar madrugada, sabe, fazendo TCC. E se você não fizer isso, e você fala, né, para todo mundo: eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, se eu diminuir esse ritmo, vem uma sociedade toda que atropela. Eles passam por cima de mim, porque a velocidade que tem lá fora, na profissão, na vida profissional, se você diminuir um pouquinho, eles vêm te atropelam. Passa por cima de você que é um trator, você não percebe. Então você fica nessa divisão de vida. Você fica a semana inteira, você trabalha para chuchu, você estuda demais, você faz um monte de atividades, só que chega no final de semana, você parece que muda, você parece que desveste a capa profissional, aí você veste uma capa de crente e vai para a igreja. Acontece bastante, não sei se é o caso aqui, mas comigo também acontece, né? Eu trabalho semana inteira com recursos humanos, aí no final de semana eu desvisto a capa de RH, visto a capa de palhaço e vou fazer trabalho missionário. Ou desvisto a capa de RH, visto uma capa de músico e vou tocar na igreja.
O que acontece com as pessoas? Uma dicotomia, uma divisão muito aguda entre vocação de assuntos espirituais e assuntos profissionais. E as pessoas ficam divididas nisso semana após semana. Passa a semana inteira trabalhando, passa a semana inteira estudando, chega final de semana, desveste isso, veste a capa de crente, passa o final de semana trabalhando, chega domingo à noite, está terminando fantástico, desveste a capa de crente, veste a capa de profissional, volta para aquela semana. E aí, você fica numa divisão e infelizmente você acaba crescendo, condicionado nessa situação. Isso aqui não é acusando ninguém, apontando o dedo na cara de ninguém, mas a gente cresceu com essa realidade. Então, por um lado, tem o sistema de hoje, o sistema profissional que você tem que trabalhar, que você tem que estudar, e está certo. Você tem que trabalhar, você tem que estudar. Vai saber na vida. Mas por outro, tem a sua vida com Deus. Então as pessoas passam o dia a dia pendendo entre uma vida e outra. Então, ora, ela está tentando conquistar uma posição melhor no trabalho, aquela promoção, um salário melhor, um mérito. A pessoa estuda mais um pouco, e faz uma faculdade, e faz uma pós, e faz outra, e faz um curso, vai fazer inglês, vai fazer informática, vai fazer não sei o quê. Só que aí, nesse meio tempo, também a pessoa tenta tirar tempo para orar, para fazer jejum, para ler a Bíblia, porque afinal de contas, lá na igreja da pessoa está tendo campanha de oração, os 40 dias de jejum do profeta Elias, não sei o quê. O cara surta. E a gente vai tentando no dia a dia agradar esses, vamos dizer assim, esses dois senhores, e mesmo que inconscientemente, a gente não faz isso porque a gente quer. Como eu disse, a gente faz isso porque a gente foi condicionado. Aí você fala assim, Juninho, mas dentro da igreja? Dentro da igreja é muito diferente. Por causa de tudo isso que eu falei, a gente vai tentando conquistar também posições dentro da igreja. Então, a gente acaba estudando também bastante de Bíblia, alguns fazem isso, estudando bastante de Bíblia, para poder ter uma iconoclastia eclesiástica cristã. Não entendeu o que eu disse? Entra no Google depois. Eu tive que fazer isso. Tá? Mas a pessoa fica naquela de querer uma posição, de querer um status, e a pessoa começa a querer, para tentar ter aquela posição mais alta, ela começa a estudar de uma forma e começa a desafiar as pessoas, porque ela vira para as pessoas e fala: oi, você é calvinista ou arminiano? Quais são os 5 solas da reforma protestante? Sola Cristo, sola Filho, sola Escritura, sola deu glória, faltou um que eu esqueci. Sola gratia, obrigado, tá vendo? Olha, tudo calvinista aqui. E a gente passa semana após semana nisso. E a gente é incentivado, todo mundo fala pra gente que a gente tem que conquistar o nosso lugar ao sol. A gente tem que conquistar a nossa posição. E a gente é estimulado a aquele holofote virado para si. Mesmo que a gente fale que não, mas quando as pessoas olham para a gente e falam: uau, que cara inteligente, ou que nossa, que moça inteligente. Então aquilo que era uma competência, uma vocação que Deus nos deu para glorificá-lo em nossas atividades, ficou distorcido. Tem muita gente frustrada por achar que não está fazendo a vontade de Deus. É claro que vai estar frustrado, porque algo que era para a glória do Pai se tornou ferramenta para competir por espaço na sociedade, algo para ter a busca pelo seu final feliz. Você deixou de fazer algo que era para glorificar Deus, que você está nesse ritmo. Você deixa de glorificar Deus e começa a ficar naquela busca incessante, quase que cega, alienado, por uma posição, pelo seu espaço, pelo seu final feliz, pela sua vida, pelo seu American Dream, que todo mundo fala para você ter. E aí, quantas pessoas estão frustradas com isso, porque percebem que mesmo com todos os esforços, elas não chegam onde queriam. Eu estudei tanto para ser engenheiro, e eu sou no máximo servente de pedreiro. A gente perdeu a noção do objetivo final da nossa vocação. Muita gente perdeu a noção do sentido final da vocação dela.
que era a glória de Deus. E isso acontece tanto dentro como fora da igreja. Eu fiz uma pesquisa rápida. A segunda maior causa de afastamento nas empresas é a depressão. Sabe, a ansiedade, aquele peso que você tem que levantar na segunda-feira. Já ouviu falar da síndrome do domingo à noite? Já ouviram falar disso? Quando começa a terminar o Fantástico, né? Ou Domingo Espetacular, se você já recorda, enfim. Começa a dar um desespero. Você fala, cara, mas tem que acordar amanhã cedo, trabalhar, enfrentar meu chefe, aquele relatório. Aquele desespero. Isso se chama síndrome do domingo à noite. Por incrível que pareça, as pessoas pensam que tem gente estudando isso. Só que, por outro lado, fazendo essas pesquisas também, eu percebi que as reportagens falando sobre o suicídio de pastores nos Estados Unidos aumentou absurdo. O índice de depressão entre pastores nos Estados Unidos chega a 70%. Ou seja, 7 pastores nos Estados Unidos, 7 de cada 10 pastores, ou eles têm, ou eles já apresentam sinais de depressão. E pastores que durante o culto estão cantando, amém, glória a Deus, pega a palavra, terminou, vai no banheiro e de repente você ouve um tiro. O pastor foi uma bala na cabeça. O que aconteceu com essa vocação? Mas o cara era vocacionado, o cara foi chamado para ser pastor, para glorificar a Deus, e ele meteu uma bala na cabeça. E aí? Quando a gente volta para o texto, né, até pegando o contexto, eu falei para vocês, a gente vai ver um pouquinho do capítulo 16, a gente vê os discípulos passando por uma situação bem parecida. Eles sabiam que Jesus era o Messias, que afinal de contas até Pedro, né, vai confessar isso, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles seguiam Jesus para todo lugar, eles estavam com Cristo. Então, ora, contemplando os milagres. Se você pegar no final do capítulo 15, tem a segunda multiplicação dos pães ali. Vendo as vitórias de Jesus nessas discussões com os fariseus, com os saduceus que tinham, essas discussões teológicas, né, que aconteciam, mas também eles passavam alguns momentos disputando quem era o maior entre eles. Eles passavam e aconteceu cenas de chegar a mãe de dois e falar assim: olha, permita que os meus filhos sentem-se um à direita e um à esquerda. É status. Então os discípulos, assim como a gente, eles passaram esse tempo pendendo entre glorificar Deus, ou querer glorificar Deus, buscar a glória de Deus, e outra parte do tempo querendo status, querendo a posição, porque afinal de contas, se Jesus Cristo veio para libertar Israel de Roma, que era assim que os discípulos pensavam, quando Jesus libertar Israel de Roma, ele vai ser um governante, e eu vou ser o ministro da defesa, tá? Eu vou ser, sei lá, o ministro-chefe da Casa Civil. Eles queriam status. Então eles pensavam, quando Jesus vier, ou se anunciar como rei de Israel, liberta Israel, e nós 12 seremos os seus comparsas, estaremos ali com ele. Ele vai ser o grande líder e a gente vai estar tudo próximo, vai ter status, a gente vai ter posição. Só que aí acontece uma virada no capítulo 16. E essa virada no capítulo 16 começa a fazer com que os discípulos repensem até sua posição de seguidor de Jesus. Porque Jesus começa a falar o seguinte, a partir da metade do capítulo 16, ali ele começa a falar: olha, é importante que o Filho do Homem vá para Jerusalém e padeça, e morra. Então, eles começam a pensar e falar o seguinte: oh, peraí, parou. Eu estou passando todo esse tempo aqui, pega barco, vai para o lado do mar, ensina, faz milagre, faz um monte de coisa, pega barco, volta, faz o sermão do monte, pega barco, vai para o outro lado, tira demônio, pega barco, vai para o outro lado, faz milagre, pega barco, vai para o outro lado, faz multiplicação, pega. E assim, estou querendo aquela libertação de Israel, você vai ver que ele vai falar para mim que o meu final da história não vai ser feliz. Não. Eu estou batalhando para ver a minha nação livre da opressão, no embalo disso, buscando meu lugar ao sol. Então quer dizer, que eu estou batalhando uma batalha, mas no final será uma tragédia para mim. A gente tem um vício, e assim, os discípulos eles vão expressar muito isso, né?
A gente tem um vício de esperar final feliz para as nossas histórias. Eu estudei tanto, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto dentro e fora da igreja e agora nada. A vocação se tornou uma ferramenta para a realização dos nossos sonhos. Em muitos casos, só isso. Tem um outro ponto também. Existe a necessidade de provar para as pessoas que elas são isso, que sabem fazer aquilo, que conhecem aquilo outro. É aquele vício, né, da necessidade de provar algo. Você é inteligente? Prova. Escreve alguma coisa bonita. Você é crente? Posta um versículo lá no Facebook. Ou posta aquela imagem bonita, né, que Deus consola os corações abatidos. Você é bonito? Isso acontece muito. Eu vou ter que falar isso. Você é bonito? Manda nudes. Ou você não sabe o que eu sei que é isso? Você não sabe o que é nudes, tá? Quem não sabe o que é nudes, fica sério. Tá? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Parece assim, né? Estou brincando aqui, mas saiu essa semana no site do G1. Quem nasceu aqui depois de 1990, 95 para frente, aqui, levanta a mão. Vocês fazem parte de uma geração chamada Millennials. E essa geração saiu no G1 essa semana. 25% das pessoas dessa geração já receberam ou já mandaram um nude. Ou seja, de 100 pessoas, se tiver 100 pessoas aqui dentro, 25 não vai mostrar o WhatsApp para você em hipótese nenhuma. Parece brincadeira, mas é uma coisa séria. A necessidade de provar algo. E o resultado de tudo isso? É uma tortura. Eu já falei um pouquinho, né? Depressão, drogas. Tem muita gente que cai nas drogas porque fica desesperado. Vai olhar os cantores, né? Grandes cantores, grandes bandas, grandes atores, né? Tem uma atriz que falou essa semana que, assim, se eu falar que eu não uso droga, eu estou mentindo. E é uma atriz bem conhecida. Não vou falar o nome dela, mas é filha de um cantor também bem conhecido. Estresse, esgotamento mental, físico e espiritual. Porque você sempre tem que buscar uma válvula de escape, ao invés de arrumar o motivo ou objetivo da sua vocação. Você fica numa paranoia, numa alienação dia a dia, e aquilo que era para você fazer, que era entender o motivo da sua vida, você não faz. Você começa a buscar válvulas de escape. E é aquilo que muito RH fala, você tem que buscar um hobby. Você trabalha a semana inteira, então vai ler um livro, vai andar de bicicleta, vai fazer exercício, e você se aliena em outras coisas. Aquela obrigação de ter que tirar férias, a obrigação de ter que descansar, a obrigação de ter que fazer alguma coisa, é coisa de louco. A sociedade ficou louca e está levando a igreja, querendo levar a igreja junto com ela. E definitivamente isso não é vocação. Então, assim, o que criou isso tudo? Vocação, ela vem, né, o original dela é vocare. Então, vocare vai ser vocação. O contrário disso é uma palavra chamada tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura usado muito na Idade Média. E essa palavra tripalium, que era um instrumento de tortura, dá o significado ou o sentido da palavra trabalho de hoje. No sentido original, os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos eram os que sofriam as torturas do tripalium. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posse. A ideia de trabalhar como ser torturado passou a dar entendimento não só ao fato da tortura em si, mas também, e por extensão, às atividades físicas produtivas realizadas pelos trabalhadores em geral, camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros, etc. Aí, a partir do latim, o termo passou para o francês travailler. Olha que eu tenho no Google para tentar falar essa palavra. Que significa sentir dor ou sofrer. Com o passar do tempo, o sentido da palavra passou a significar fazer uma atividade exaustiva ou fazer uma atividade difícil, dura.
Aí você fala para mim, mas lá na queda do homem, lá no capítulo 3 de Gênesis, não fala, né, do suor do teu trabalho comerás. E eu fui pesquisar. Lá no capítulo 3 da queda do homem, né? Não tem a palavra trabalho ali. O sentido mais correto, ou mais original, é do suor do teu rosto comerás, por causa da queda. Não há a palavra trabalho ali. Então essa tortura acontece dentro e fora das igrejas. Muitos estão deixando de viver o seu vocário, porque tem dado lugar cada vez mais ao tripalho. Você deixa de viver uma vocação e você se amarra a um instrumento de tortura. Existem muitos engenheiros, médicos, administradores, pedreiros, cansados, afadigados, esgotados. Mas também tem muitos pastores, missionários que estão desistindo do campo. Estou dizendo para você deixar seu trabalho? Não. Tá? Vou pedir a missão segunda-feira porque o menino falou, porque não faz isso não, tá? Estou dizendo para você deixar a igreja, menos ainda. Chegar amanhã para o pastor e falar, pastor, vou virar um desigrejado. Porque o Juninho falou. Mentira, tá? Nego até mais. O que a gente faz então? Como é que a gente vai lidar com essa alienação? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Como é que eu consigo viver meu trabalho, viver minha faculdade, viver as atividades que eu faço, sem ter que abrir mão de tudo isso e glorificar Deus no final de tudo? Como é que eu consigo glorificar Deus no meio de toda essa alienação que acontece? O capítulo 16, ele vai dar algumas dicas. No capítulo 16, versículo 2 e 3, fala assim, e ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Então a gente sabe quando vai chover, quando vai fazer frio, quando vai fazer calor. Da mesma forma que a gente sabe isso, a gente precisa olhar em volta e saber que essas situações de pressão, correria e incentivo a conquistas, elas acontecem e nunca vão melhorar. Elas não vão melhorar. Você pode ganhar um salário mínimo. Daí tem uma gente ficar pensando, mas se eu ganhasse mais, eu ia glorificar mais a Deus. Porque afinal de contas, eu daria que dar um dízimo de R$1.000, um dízimo de R$100, para a glória de Deus, um dízimo de 1.000. Mas você está vendo o dízimo ou os outros 90%? Da mesma forma que se você ganhar um salário mínimo, você pensa dessa forma, tem muito presidente de empresa que ganha milhões de reais por ano. Eu sei de alguns salários, mas não vou falar, não posso, poético. Você pode ganhar muito e falar assim, podia ganhar mais um pouquinho. Sabe aquela coisa de mais um pouquinho? E esse mais um pouquinho te força a trabalhar mais um pouquinho. E te força a estudar mais um pouquinho. E te força a se desconectar mais um pouquinho. Tem muita gente que, apesar de ter estudado muito, está agora trabalhando. Vou fazer hora extra. Não tem nada para fazer no sábado à noite, sabe? Já ouviu falar daquela expressão workaholic? Viciado no trabalho. Tem muita gente que é assim. Essas situações, você precisa olhar em volta e pedir para que Deus abra os seus olhos, para entender, não vai melhorar. Isso não vai melhorar. E você tem que ter isso nas suas mãos para poder falar, eu consigo viver sem precisar entrar nessa alienação. E se eu não entrar nessa alienação, mas entendendo que isso existe, eu consigo abraçar de novo o vocário. Versículo 4. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Quem é, não precisa ficar falando que é. Eu toco violão. Sabia que eu toco violão? Eu toco violão, eu faço solos no violão. Sabia? Eu toco violão, eu sou músico, eu estudei violão desde os 6 anos de idade.
Já falei que eu toco violão? Ou, sei lá, eu sei mexer no computador. Sabia que eu já invadi o site da NASA? Eu sei mexer no computador. Eu sei linguagem C++, eu sei linguagem Java, HTML, não sei o quê. Quem é? Não precisa ficar falando o que é. Deus sabe quem você é. Você pode ser inteligente sem dizer uma palavra. Você pode ser um verdadeiro cristão sem ficar postando um versículo no Facebook. Você pode ser belo, bonito e não precisa mostrar o seu corpo. Ou como diz a música popular, eu só quero provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. Você deve tomar cuidado também com algumas doutrinas que se pregam por aí. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. É meio óbvio, já nos dias de hoje, que tem muita gente pregando o evangelho falso. Não vou contar nomes, mas já deve ter alguns na sua cabeça. Toma cuidado. Tem muita gente que está virando para você, ou virando nas televisões, falando assim: você nasceu para vencer. Que tipo de vitória? Tem gente que fala o seguinte, né? Que o melhor de Deus ainda está por vir. Mentira! O melhor de Deus já veio, chama Jesus Cristo. Deus quer que você seja rico. Deus quer que você prospere, sabe aquela frase? Você nasceu para prosperar. Tem uma frase de um cara chamado Leonardo Gonçalves. Ele fala o seguinte, ó: Jesus nasceu num estábulo emprestado, proferiu suas pregações num barco emprestado, montou num jumento emprestado, recolheu o que sobrou de pães e peixes num cesto emprestado e foi sepultado em um túmulo emprestado. Só a cruz era dele. E você quer falar para mim de prosperidade? Em nome de Jesus, declare assim, determina, né? Determina que é o que amor. Em nome de Jesus, determina a sua prosperidade. Eu quero tudo que o Senhor tem para dar para mim. Tá? Vou te mandar para o meio da Síria, então. Não, Senhor, para com isso. Cuidado para não ser induzido a ter coisas. Toma cuidado. Porque essa alienação vai te fazer afundar ainda mais nesse sistema diabólico que existe hoje. Outro, entender como você tem sido visto pelas pessoas, porém ter a certeza de quem você é. Versículo do 3 ao 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não precisava ter seu ego afagado, eu preciso ter feedback dos meus discípulos. Para com isso. Jesus queria algo mais simples. Como a sua presença ou como a vida de Jesus estava impactando as pessoas daquela época, como as pessoas o viam, e aí eu viro para a gente. Como é que a gente está impactando as pessoas que a gente tem contato no dia a dia? Se você chegar no seu trabalho, na sua escola, e as pessoas perguntarem: quem as pessoas dizem que eu sou? O cara mais bagunceiro da turma. O cara que mais fala palavrão, piada suja. Porque as pessoas sabem daquela piada do papagaio que você conhece, que você contou para todo mundo. Como é que você tem impactado com a sua vida cristã a sociedade que você está envolvido? Vocação, você não precisa sair daqui e voar para a África, para a China, para a Coreia, e impactar as pessoas lá. Você precisa e deve impactar na sua vida cristã, no local do seu trabalho. A minha mãe, Dona Rosângela, fala o seguinte: o seu trabalho, o local que você trabalha, é hoje o seu ministério. O seu ministério hoje é o local onde você trabalha.
Deus te fez assim. Você é quem você é. Deus te fez da forma que você é para a glória dele. E a glória dele vai te fazer impactar a sociedade. Como você tem impactado a sociedade? Se você chegar e perguntar para as pessoas quem todo mundo diz que eu sou, as pessoas vão falar o que a seu respeito? Deus te fez assim, é dessa forma que Deus é glorificado em sua vida. Isso basta. Outra coisa, evite a autopromoção. Versículo 20. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Quanto mais marketing você fizer, mais ou maior será a cobrança das pessoas sobre a sua vida. Quanto mais você falar que você é alguma coisa, mais cobrado você vai ser para ser aquilo mesmo. Você fala para todo mundo e se mostra como uma pessoa linda. Você fica e pode perigosamente ficar alienado ou ficar escravo da beleza. E aí você entra em bulimia, você fica pirado em academia, você vai tomar suplemento, whey protein. Aí você vai entrar em cirurgia para ser igual o Ken humano, ser a Barbie, ser modelo. E cuidado, quanto mais você se promove em alguma coisa, mais você vai ser cobrado sobre aquilo que você se promove. Não se promova tanto. É necessário, principalmente no mercado de trabalho, é necessário um certo marketing, um marketing pessoal. Toma cuidado. Você vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa pergunta: você fala inglês? Falo fluentemente. Eu já vi muitas pessoas serem reprovadas em entrevistas de emprego por causa disso. Você fala inglês? Falo. Então peraí, a pessoa liga o telefone e entra em contato com alguém dos Estados Unidos, conversa com ela. E aí tudo aquilo que ela falou vai por água abaixo. Só que aí, como você é cristão, além de você ficar desacreditado da pessoa, ela vai falar ainda: nossa, é cristão, mas é mentiroso. Procure sabedoria e entenda: o único espectador que está na plateia assistindo a sua vida é Deus. Ele é o único, o principal e mais do que necessário espectador que está assistindo agora toda a sua vida. E o último ponto, entenda: se você é cristão, você vai sofrer. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ser cristão tem que ser sinônimo de perseguição. Tem gente que usa toda a alienação do mercado, do sistema mercadológico profissional, para esconder o lado cristão. Você não deve fazer isso. Pelo contrário, você tem que ser primeiro cristão e depois administrador. Ser primeiro cristão e depois ser médico. Ser primeiro cristão e depois professor, contador, pedreiro, enfim. E você tem que entender: se você é um cristão, as pessoas vão te perseguir. Se você é um cristão, no seu ambiente de trabalho, toda sexta-feira o pessoal vai te convidar para happy hour. E toda sexta-feira você vai ter que falar não. Por quê? Porque você sabe que o ambiente do happy hour não é bom para o cristão. Ele é convidativo para um monte de porcaria. E eu falo muito para minha esposa isso. Eu passo semana após semana com as pessoas chegando lá, dia ou outro: vamos para o happy hour? Não. Ah, mas você não diverte, você não se diverte, você não sabe se divertir, você não faz nada. Eu falo: não, gente, não é isso. O problema é que o tipo de diversão de vocês não é minha diversão. A forma como eu vou me divertir no dia a dia não é dessa forma. Eu não preciso ficar bêbado para me divertir. Eu não preciso ir na balada e ouvir aquelas músicas para me divertir.
Só que por causa disso você vai ser mal visto. E eu já entrei em vários problemas dentro do trabalho por causa disso. E eu acredito que eu fui desligado de uma empresa porque eu não saía com as pessoas para ir para a balada. Mas o que é mais importante? O bom salário ou a sua vida com Deus? Se Deus tirasse tudo de você, se Deus tirasse tudo, seu trabalho, sua faculdade, seu salário, você ainda o seguiria? Ou você ficaria revoltado com Ele, porque a sua vida não está tendo um final feliz? Não perca a sua vida tentando conquistar coisas. As palavras de Jesus são um alerta para a nossa vocação, mas também são um alerta para a nossa vida. Não abra mão do seu trabalho para viver o ministério, se você não tiver chamado. Porque muita gente vai falar que vocação é ser chamado para pastor, é ser chamado para missionário. Não é isso. Então, se você pensa que vai largar tudo e vai ser pastor e aí vai viver a vocação, não faz isso. Porque você pode estar deixando o seu vocário, a sua vocação, e estar se amarrando a um trabalho. É uma tortura. Mas também, se você está no ministério de alguma forma, seja na música, seja pregando, seja dando aula, enfim, não abandone isso para ser presidente de uma empresa. Você também pode estar abandonando o vocário e abraçando o trabalho. A melhor forma de viver o vocário é ir à presença de Deus e deixar que Ele guie a sua vida. Se Deus quer você no campo missionário, viva isso. Se Deus está chamando para um campo missionário, seja de qual for, viva isso. Se Deus te quer em uma grande empresa, também viva esse vocário. Se for para cuidar da casa, cuidar de filhos, viva isso. Se for para escrever um livro, ou se for para vender livros, faz isso. Viva esse vocário. A vida entregue nas mãos de Deus. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, sem preocupação no que será de você, então você acha a sua vida se perdendo por amor de Cristo. Vocação é isso. Glorificar a Deus através daquilo que você faz de melhor. O que você faz de melhor? O que é você? O que simboliza você nas atividades que você faz? Isso é o vocário. Isso é a sua vocação. Use-a para a glória de Deus. E aí você vai viver a vocação que Deus deu para você. Isso pode ter algumas transformações na sua vida. Sabe, abrir mão de alguns sonhos. Mas viver o vocário, ou viver a vocação, é se libertar de uma máquina de tortura. Se disponha a se libertar destripado dessa máquina de tortura para viver o vocário, a vocação. Glorifique a Deus através daquilo que você faz de melhor. Perca a sua vida no meio do amor de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.